Olá, seja muito bem-vindo à nossa primeira aula de anatomia humana. Eu sou o professor Gabriel Henrique, sou biólogo, professor de anatomia, e quero primeiramente desejar a você seja muito bem-vindo ao nosso espaço, à nossa primeira aula. Aqui você vai acompanhar todo o nosso conteúdo gravado das nossas aulas, tá bom? Acredito eu que você já recebeu, a partir das nossas plataformas digitais, os nossos grupos, toda a informação, o roteiro de estudo da nossa aula, tá? Então, você recebeu como funcionará os nossos cronogramas de aula, cada assunto. E aqui algumas referências de livro, tá? Que vão ser apropriadas, vão nos auxiliar, né? Para os nossos estudos. Todo o nosso roteiro e orientação não vou expor aqui no vídeo, porque foi orientado já para todos, tanto no privado, grupos de WhatsApp, daí em diante, mas casos de dúvidas, você pode estar me procurando. Então, o que é anatomia? Né? A anatomia ela é uma área da biologia que vai estudar tanto o corpo em sua estrutura, como também a fisiologia, a função, né? A relação e ação desse órgão com todo o organismo. A anatomia vem do grego cortar, seccionar, separar partes ou cortar separado. Então, a anatomia ela é uma grande ciência que envolve pequenas ciências dentro dela. Você pode pensar anatomia é algo muito distante do laboratório, mas não. Se você parar para pensar no momento que você está em casa preparando um bife, uma carne, isso é anatomia. Aquilo era uma parte de um animal, né? É uma musculatura. E na medida que você corta, você secciona, você separa, ali já é anatomia. Então a anatomia ela vai estar dividida em a sua composição, sua estrutura, que nós chamamos aí de ciências morfológicas, o formato desse órgão, né? Aonde localiza-se esse órgão. E nós podemos também falar da questão fisiológica, como esse órgão trabalha, qual é a função, qual é a necessidade desse corpo, tá? Então a anatomia, ela pode ser constituída de diversas formas. Eu posso ter um material, deixa eu só separar aqui, eu posso ter um fragmento, deixa eu ver se a câmera pega, eu posso ter um fragmento aqui rosadinho de estômago, fígado e estômago. Então vai ser levado ao microscópio uma porção do fígado e do estômago para ser estudado. Então isso é a microanatomia. Eu simplesmente posso também pegar um órgão, é um encéfalo, e estudar a macroanatomia. D'Angelo Fatini, né, uma grande referência, né, bibliográfica da anatomia, vai dizer que a anatomia é a ciência que estuda a macro e microscopicamente a constituição e desenvolvimento dos seres organizados. Todo ser organizado é aquele que é constituído por diversas células e vai ter uma organização tecidual, uma organização de órgãos, uma organização de sistemas, daí por diante. Então, a microanatomia, nós retomamos aí as ciências morfológicas. A microanatomia é quando a gente observa uma lâmina dessa no microscópio e já de cara observa essas microvilosidades propícias do intestino delgado, né? Que fazem a absorção dos nutrientes. Então, a luz do intestino delgado, onde o alimento vai passar, e as células vão absorver todos os nutrientes e levar para a região de circulação. Então, isso aqui eu configuro como a microanatomia, ou anatomia histológica, o estudo dos tecidos, tá? E também eu posso ter a macroanatomia. Eu vou estudar os grandes órgãos, o intestino delgado, o intestino grosso, sua posição, seu formato. E aí eu posso observar dois pontos anatômicos: a morfologia, o aspecto, a estrutura, o formato, a sua disposição. E eu posso estudar a fisiologia, que é a função desse órgão. Esse órgão serve para quê? Ele contribui em quê?
Intestino delgado vai aí absorver todos os nutrientes, absorver os carboidratos, absorver as proteínas, absorver os lipídios, fruto da digestão, enquanto o intestino grosso vai absorver água e sais minerais. Na medida que o intestino grosso absorve essa água, o bolo fecal ele vai sendo formado até chegar no reto e ser excretado e ser eliminado. Então, a anatomia como um todo, ela tem suas formas de estudo, elas têm as suas aplicações, suas formas de abordagem. Todas as nossas aulas nós vamos ver um pouquinho de cada anatomia, né? Não necessariamente estudarmos de forma separada, mas sim todas em conjuntas. Em dado momento, sem mesmo perceber, vamos estar utilizando uma anatomia topográfica, uma anatomia de superfície, né? Isso compõe o nosso estudo. Mas como toda anatomia, ela está dividida na sistemática, topográfica, funcional, aplicada, radiológica e comparada. Então, o que seria uma anatomia sistemática? A anatomia sistemática ela é mais utilizada exatamente quando nós vamos estudar, conhecer o corpo humano. Nós separamos por sistemas, vamos conhecendo cada sistema, composto de cada órgão. E assim vamos interagindo, aprendendo, aplicando cada órgão a um sistema. Então, a anatomia sistemática ela separa para facilitar a compreensão dos órgãos. Na anatomia topográfica, nós vamos fazer regiões do corpo, vamos estudar as regiões do corpo. Então, nós temos o corpo humano e vamos dividir no que é a região abdominal, que é a região torácica, que são os membros. Então, é uma forma de regionalizar, dividir, separar o corpo por partes, por regiões, por agrupamentos, e assim dividimos os órgãos que estão ali. É uma forma de facilitar regiões do corpo. Anatomia funcional, nós vamos utilizar bastante conhecimento da fisiologia e vamos interagir um órgão com o outro. Interagir um sistema, interagir o coração, os vasos sanguíneos com a ventilação, né, com o processo pulmonar, com um processo excretor, um processo hepático, um processo digestivo. Então, dentro da anatomia funcional, nós vamos ingressar a fisiologia comparando um sistema com o outro. Aquilo que na sistemática é um algo mais dividido, na funcional ela interage, ela associa os sistemas anatômicos a fim exatamente de equilibrar, de interagir, de transportar o sistema circulatório transporta os nutrientes do digestório, que transporta os gases do sistema respiratório. Então gera essa integração. A anatomia de superfície é aquela anatomia que nós apalpamos, aquelas que nós, pela região topográfica, nós vamos identificando os órgãos que estão ali. Um exemplo, quando se é feito uma identificação, um toque abdominal, para ver se o indivíduo ele pode ter algum inchaço abdominal, se essa barriga está distendida por presença de gases, né? Bater nas regiões de dedos sobre a região abdominal. Isso é uma anatomia de superfície. Eu estou identificando o que está acontecendo com aquele determinado órgão. Ou ainda eu faço uma pequena pressão para sentir a morfologia, né, daquela região abdominal, ver como está o intestino, sentir como está o intestino grosso, tá? Então isso é anatomia de superfície. Ou ainda quando nós fazemos, né, eu tenho um paciente que precisa fazer um toque retal, né, um exame de toque nos homens para sentir a próstata. Essa anatomia de superfície, eu quero ver como sentir se há alguma alteração na morfologia ali da próstata através do reto. Por quê? Porque anatomicamente a próstata ela está ao lado ali do reto. Então, ver se tem alteração, se está volumoso, se não está, e assim ter uma noção da saúde do homem. Anatomia comparada, bastante utilizada na fisiologia da biologia, né? Perdão, bastante utilizada na biologia, que é para acompanhar a evolução. Anatomia de um animal, que é muito parecida com a do outro, e classificar assim de forma evolutiva. Anatomia radiológica, que nós também podemos chamar de anatomia por imagem, é exatamente a anatomia que a gente consegue traçar de exames de imagem, né?
nós conseguimos ver aqui toda a formação do coração, toda a estrutura do coração. A gente consegue ver região aqui de escápula, costelas, conseguimos ver o arco aórtico bem aqui. Então, a anatomia de imagem é exatamente a anatomia que, através de raio-x, a gente pode sair observando, tá? Tanto a saúde do paciente, como também as suas estruturas. Se apresenta alguma deformidade, alguma alteração do padrão. A anatomia aplicada é aquela anatomia que vai ser voltada para uma área de conhecimento específico. Exemplo, um educador físico. Então, nós vamos aplicar essa anatomia com o interesse da área de um profissional da educação física, dar mais ênfase à estrutura digestiva, a uma estrutura locomotor, né, de movimentos, musculaturas, ossos, região de articulações, ligamentos. Então, eu vou ter uma atenção maior para alguns determinados sistemas. Uma questão nutricional, eu posso ter maior atenção ao sistema digestório, anatomia digestiva, né? Algum detalhamento dos dentes, até a região retal, né? Eu posso ter uma anatomia aplicada ao odonto, né? Uma região detalhar cabeça, pescoço, região dental, né? Região oral. Então, a anatomia aplicada é aquela que eu vou focar em sistemas específicos. Eu vou ver tudo, mas com mais detalhes, com mais minúcias, é aquilo que compete àquele profissional. Já deixo bem claro que para nós, né, para nós enfermeiros, técnicos de enfermagem, o detalhe é no corpo inteiro, né? Então vamos descer a fundo exatamente em cada estrutura, em cada porção anatômica do corpo como um todo. Então, a divisão do nosso corpo, né? Como nós nos voltamos para o corpo todo. Então, nós temos região de corpo humano por completo, dividida em cabeça, pescoço, tronco e membros. Dessas regiões, nós podemos ainda detalhar mais. O nosso tronco está dividido em região torácica, tórax e abdômen. Então, dentro do processo de tronco, encontramos tórax e abdômen. Na conclusão do osso externo, um osso bem central, né? Se nós apalparmos, sentirmos a sua conclusão, nós podemos dividir nessa região, fazendo uma linha imaginária, aonde se conclui região torácica e região abdominal. Para os membros, essa região de ombro que se une, tá, com a região torácica, nós chamamos de raiz, aonde se une com o corpo. Então, o ombro ele é uma raiz que une o membro superior. Do membro superior, a partir da raiz, toda a parte é uma parte livre, né? É uma parte livre, que não está aderida, que não faz comunicação direta com a parte do tronco do corpo humano. Então, essa região livre ela está dividida em braço, aquilo que está próximo do ombro, próximo ao corpo, eu chamo de braço, e a região mais distal, aquela região que está mais separada, eu chamo de antebraço. Então, nós temos ombro, braço, antebraço. E assim nós chegamos na mão. A mão nós chamamos de palma da mão, essa porção anterior, e a porção de trás nós chamamos de dorso da mão. No membro inferior vai ocorrer a mesma coisa sobre a raiz. Essa região de quadril, de união da perna com a região glútea, nós chamamos de quadril, de raiz da perna. Então essa parte anterior, essa mais proximal, nós chamamos de coxa. E logo depois vem a perna, né? Após a perna, região de pé. A pé na sua parte superior nós chamamos de plantar, na porção inferior nós chamamos de dorso. Vamos agora para o verso, né? Vamos exatamente ver a parte de trás, a parte posterior desse paciente. Então nós temos região de nuca, a nuca, né, na região do pescoço, na parte posterior, nós chamamos de nuca. O dorso desse indivíduo, existe dorso na parte torácica, existe dorso abdominal.
mas de forma geral nós chamamos tudo de dorso. Região glútea, onde nós encontramos musculatura, músculo glúteo, né? Para formar assim as nádegas de um indivíduo. Todo corpo ele pode apresentar variação anatômica, ou seja, essa variação anatômica diz respeito a uma mudança no formato de um órgão, de uma estrutura, mas não implica, ela não causa nenhum dano ou prejuízo, tá? À sua fisiologia. Como, por exemplo, eu tenho aqui na opção A um estômago onde a sua curvatura maior ela é bem mais projetada, ela é mais curvada. Enquanto na B, ela pode apresentar uma curvatura mais alongada, tá? Então, isso implica alguma mudança de saúde para esse indivíduo? Nenhuma. A fisiologia, a função desse estômago é o mesmo. Por variação anatômica, pode ocorrer essa mudança do formato, mas sem nenhuma alteração. Outro exemplo, artéria braquial. Eu posso ter uma artéria braquial, onde na fossa do cotovelo, na região de articulação, essa vai ocasionar bifurcação da artéria radial e da artéria ulnar. Nesse processo, tá, posso ter indivíduos que a bifurcação vai acontecer no nível axilar, nível da axila. Vai ocorrer a bifurcação, vai vir a artéria radial e a artéria ulnar, mas não vai ocorrer nenhuma mudança patológica ou fisiológica nesses indivíduos. A diferença é que um tem uma bifurcação mais superior do que a outra, tá? Então, são variações anatômicas. O indivíduo é um indivíduo de padrões saudáveis, não tem nenhuma alteração fisiológica, mas eu posso ter um indivíduo que tem um corpo mais desenvolvido, com musculatura mais acentuadas, o outro com a musculatura menos acentuada, com uma região abdominal um pouco mais elevada, tá? E não há nenhuma diferença desses organismos a nível fisiológico. É apenas uma variação anatômica. Essa variação anatômica ela também pode dizer de respeito à idade de um indivíduo, ou seja, o formato de uma criança de 2, 3 anos, totalmente diferente da de 5, de 6. Então, a idade ela pode sim causar uma variação anatômica. O sexo. O corpo de uma criança de 10, 11 anos, menino, vai começar a ter diferenças de um corpo de uma menina de 10, 12 anos, que estão já iniciando aí a puberdade. As mudanças corpóreas secundárias, as mudanças hormonais secundárias desse indivíduo já vai estar bem ativa. O desenvolvimento dos seios, pelos pubianos, desenvolvimento muscular, desenvolvimento da glote, né? A região de quadril da menina, das cristas ilíacas, vão estar um pouco mais abertas. Então, sim, uma diferença sexual. Nós vamos encontrar a diferença também de raça, tá? Isso não apenas por questões de melaninas, pessoas negras, pessoas arianas, brancas, né, asiáticas, não só melanina, mas como também estruturais, tá? Estruturas faciais, mandíbulas, orbículas nasais, então vão ter diferenças também. Tipo constitucional, o tipo corpóreo da pessoa, e algumas consequências também evolutivas. Então, o tipo constitucional da anatomia, o tipo corpóreo do indivíduo, pode ter pessoas que apresentam um padrão mais baixinha, menor, né, do tipo brevilíneo, e vão apresentar um desenvolvimento mais curto, braços mais curtos, sem implicar em nenhum tipo de problema de saúde para esse indivíduo. Como também eu posso ter indivíduos bem mais altos, mais desenvolvidos, que nós chamamos de longilíneos, a presença de mãos, de braços, melhor dizendo, bem mais desenvolvido, pescoço um pouco mais elevado, como também no intervalo de brevilíneos e longilíneos, nós vamos encontrar os mediolíneos, aquele que apresenta uma anatomia, né, que apresenta um desenvolvimento intermediário do longilíneo e brevilíneo. O biotipo, se comenta muito, se fala muito de biotipo dos indivíduos, tá? Lembrando que esse biotipo ele também
ocorre por umas características metabólicas, tá? Metabolismo mais rápido, metabolismo mais lentos, né? Então nós temos três padrões: ectomorfo, mesomorfo e endomorfo. O que é que acontece aqui? Os padrões ectomorfos são pessoas que têm muita facilidade de emagrecer, né? Um metabolismo um pouco mais rápido, né? Totalmente ao contrário de indivíduos endomorfos, que são aqueles indivíduos que têm um metabolismo um pouco mais lento e total facilidade para engordar, tá? No intermediário desses indivíduos, nós vamos encontrar os indivíduos também mesomorfos, que são aqueles que têm uma adequação, vão ter um perfil mais atlético, uma maior facilidade, principalmente quando diz respeito à musculatura, para hiperatrofiar a musculatura, né? Então, são três padrões também de variação anatômica. Anomalias e monstruosidades. As anomalias, elas são alterações do padrão fisiológico que podem desenvolver alguns problemas funcionais. Ou ainda, a monstruosidade, que é exatamente um desvio do padrão bem acentuado, e esse desvio pode ser, muitas vezes, incompatível com a vida. Um exemplo de anomalia é exatamente a síndrome de Klinefelter, que é uma síndrome que algumas pessoas chamam vulgarmente de superfêmea, né? Que é um adicional no cromossomo sexual. O 23º par, ele ganha os 3 cromossomos sexuais. XX, o feminino, mas ainda ganha um cromossomo Y masculino. Então, essa síndrome genética, esse adicionar mais um cromossomo, gera exatamente uma anomalia de desenvolvimento de seios, aumento de pelos pubianos e pelos axilares, né? É o que nós chamamos vulgarmente de hermafroditismo humano, tá? É um hermafroditismo genético, com problemas genéticos. Hermafroditismo humano é fruto de anomalia genética, tá? Na monstruosidade, nós temos casos incompatíveis com a vida. Nós temos aqui uma má formação de gêmeos siameses. Lembrar que gêmeos siameses são gêmeos univitelinos, onde muitas vezes eles não concluem a divisão lá no processo de divisão celular, de clivagem celular, tá? Após a saída do óvulo fecundado das tubas uterinas até chegar no endométrio para sua fixação e nidação. Então, esse bebê, né, esses dois bebês, passaram por uma malformação, tá? Ou seja, eu tenho um indivíduo que está exatamente utilizando do corpo do outro, tá? Então, totalmente incompatível com a vida, em caso de monstruosidade. Podem ter monstruosidades mais acentuadas, né, com 3, 4, 5 membros, com 3 olhos, um olho, né, com uma formação encefálica, cranial. Então, se gera incompatibilidade com a vida, normalmente são casos de monstruosidades. De forma geral, quando nós vamos falar de anatomia, seja um paciente ou seja um estudo cadavérico, nós padronizamos uma referência corpórea. Então, essa posição, tá, do corpo ereto, nessa posição bípede, né? Então, nessa posição bípede, com os pés unidos, voltados para frente, os braços lateralizados ao corpo, com a palma da mão voltada para frente, tá? A cabeça voltada para frente com os olhos fixos no horizonte. É a posição padrão quando nós vamos estudar anatomia, tá? Então, repetindo mais uma vez, olhar fixo para o horizonte, cabeça para frente, corpo ereto, os braços voltados para frente, lateral ao corpo, e as palmas das mãos e as pontas dos pés também voltado para frente. Só para facilitar, mais uma vez, corpo ereto, posição bípede, face voltada para frente, com os olhos dirigidos ao horizonte, os membros estendidos ao lado do corpo, com as palmas das mãos voltadas para frente,
membros inferiores unidos, também com as pontas dos pés voltadas para frente. Uma vez que nós observamos essa posição, nós vamos para os planos de delimitação. Ou seja, se nós colocarmos esse indivíduo em uma caixa, nós vamos ter planos, né, que melhor facilitam a identificação de uma determinada estrutura, tá? Então, são planos que delimitam os espaços geográficos do corpo. Um plano anterior, ou um plano frontal, ou ainda plano ventral, é aquele plano que está na frente daquele indivíduo, que antecede, tá, a face desse indivíduo. Então, eu posso chamar de plano ventral ou plano anterior. Se nós formos para trás desse indivíduo, tá? Nós formos para o dorso desse indivíduo, vai existir um segundo plano, antagônico ao frontal, que é o plano dorsal ou plano posterior. Se eu chamo no plano frontal de plano ventral ou plano anterior, na região dorsal eu chamo de plano dorsal ou plano posterior. Ventral dorsal, anterior, posterior. Ainda eu vou ter verticalmente os planos laterais, aí esse não precisa de tanta complicação. Plano lateral direito e plano lateral esquerdo. Sempre lembrando que não é o meu direito e o meu esquerdo, é o direito e esquerdo do paciente e direito e esquerdo da estrutura cadavérica. E por fim, os planos horizontais, né? Que eu tenho um plano superior, ou posso chamar de plano cranial, próximo ao crânio, plano cranial ou plano superior, ou plano podálico, fazendo referência aos pés, plano podálico e plano inferior. Então, esses planos, tá? São planos de delimitação, são planos que eu referencio, tá? Exatamente formando aí uma caixa, né? Formando aí um paralelepípedo desse indivíduo, formando um espaço geográfico onde esse indivíduo, né? Eu posso dizer, né? O braço direito está no plano o plano direito do paciente, tá? E assim sucessivamente. Uma forma de facilitar, vocês vão ter acesso ao material, né? Qualquer coisa, pode dar pausa, pode fazer anotações no decorrer do vídeo, mas é uma forma de facilitar a nossa compreensão. E aí eu queria fazer uma pergunta para você. Qual o plano do pulmão e do estômago em relação ao músculo diafragma? Então dá uma pausadinha aí para pensar um pouquinho sobre essa pergunta. Qual é o plano do pulmão? O pulmão está aqui. Plano do pulmão. Pulmão direito, pulmão esquerdo. Qual é o plano do pulmão? E qual é o plano do estômago em relação ao diafragma? Ou seja, o ponto de referência é o diafragma. Qual é esse plano que nós podemos aplicar aqui? Pensa aí um pouquinho. Então, se a gente observar o pulmão, ele está o quê? Em cima do diafragma. Então, esse plano só pode ser o plano superior. Então, o plano superior, o pulmão está no plano superior em relação ao diafragma. Se observarmos o estômago está em uma posição inferior em relação ao diafragma. Se eu posso ainda colocar o quê? Por trás desse estômago, bem nessa região aqui, eu posso encontrar estruturas renais, os rins, tá? Do indivíduo. Qual a relação qual o plano do estômago em relação aos rins? Vai ser que plano? Só pode ser o plano o quê? Anterior. O plano ele vem antes dos rins. Os rins estão numa região mais dorsal, tá? O estômago está numa região mais ventral. Então, o estômago está num plano anterior em relação aos rins. Então, mais um exemplo, né, de plano que nós podemos traçar é exatamente o plano caudal ou um plano horizontal.
Esse plano caudal, ele faz referência exatamente ao osso coxígeo. No processo embrionário, ó, a questão da anatomia evolutiva, né, anatomia comparada. Então, se nós observarmos aqui, nós temos anfíbios, répteis, uma ave e alguns mamíferos, né, que um feto humano. Se nós observarmos no desenvolvimento embrionário, todos vão apresentar caudas, tá? Essa cauda nada mais é que a coluna vertebral que vai sendo desenvolvida. Na medida da fase embrionária, os membros vão aparecendo. Então, a região de cauda, para alguns, pode sim ser um rabo, tá? Nós não apresentamos, nós temos apenas 3 ossículas, tá? Que é o nosso cóccix, região coxígeo. Então, a região caudal faz referência exatamente a esse período embrionário que nós tivemos cauda. Então, nós podemos chamar dessa estrutura, desse plano, de plano caudal ou apenas plano transversal. Secções. Então, nós falamos dos planos de delimitação. Vamos agora para os planos de secção. De forma geral, os planos eles interagem com as secções. As secções nada mais é que corte, aonde eu posso cortar um determinado organismo, tá? Então, começando aí pelo plano sagital. O plano sagital ou plano mediano é exatamente um plano, um corte, uma secção que eu faço no meio desse indivíduo. Se observar aqui, eu tenho um modelo anatômico de uma cabeça. Eu consigo separar, tá? Consigo afastar essas duas regiões. Então, esse movimento de separar essas duas regiões foi traçado uma secção, foi cortado no plano sagital, ou posso chamar de mediano, ou ainda posso chamar de plano sagital mediano, tá? Eu ainda vou ter planos chamados de parasagitais ou paramedianos, que são aqueles cortes que eu faço lateralmente ao meio, não tão centralizado, tá? Eu ainda posso ter variações, né? Um pouco mais à esquerda, um pouco mais à direita, não necessariamente sendo bem medial. Eu tenho secção frontal ou coronal, quando eu faço lateral, e ainda o plano transverso, né, que seria o plano caudal, eu faço uma secção axial. É exatamente eu fazer um corte aqui ao meio, só que na linha horizontal. Então vamos lá. O que é o sagital? Sagital ou mediano é quando eu tenho um plano mediano e secciono, separo ao meio. Eu tenho um crânio. Se eu fizesse uma secção, partisse esse crânio ao meio, eu estaria fazendo uma secção sagital ou uma secção mediana. Se essa secção ela é mais à direita ou mais à esquerda, como vemos nessa figura, eu tenho um plano mediano, mas a secção foi feita ao lado. Então, esse ao lado é um parasagital ou um paramediano, tá? Então, toda secção que não ocorre próximo ao meio, que não ocorre no meridiano, não acontece no meio, no mediano, eu chamo de parasagital ou paramediano. Corte frontal. O corte frontal é exatamente a secção frontal. Eu cortar o indivíduo, tá? Pela sua fronte, pela sua forma lateral. Seria exatamente de eu pegar o crânio, no lugar de eu fazer uma secção dividindo ele ao meio, eu faço uma secção dividindo ele ao meio entre região ventral e região dorsal, tá? Se eu faço uma secção um pouco mais à frente ou um pouco mais atrás, continua sendo uma secção frontal, tá? Não necessariamente exatamente ao meio, mas a secção continua sendo ainda uma secção frontal. Secção transversal. A secção transversal é qualquer altura que eu faço exatamente
uma secção horizontal, né? Um feixe horizontal do indivíduo. Então, eu posso ter uma secção transversal ou axial, tanto faz, né? E aí essas secções, elas podem ser uma secção, né, entre os planos cranianos, ela ser uma secção nos planos podálicos, ela pode ser uma secção caudal, tá? Mas todas vão ser secção axial, independente de qual seja o plano que ocorreu a secção. Eixos e sentidos. Existe um percurso, tá? Eu posso dizer que o eixo, ele é horizontal, é diagonal, é vertical. E o sentido, eu posso dizer que é um sentido de trás para frente, de frente para trás, superior para inferior, inferior para superior. Então, nesse processo, existem 3 direções, tá? Então, existe uma região antero-posterior, ou seja, no eixo sagital, tá? Existe um processo de da frente para trás, antero-posterior. Foi se pedido uma radiografia, então você pode fazer uma radiografia antero-posterior, pegando a imagem da frente para trás. Foi pedido uma radiografia póstero-anterior, eu posso vir de trás para frente. Na direção céfalo-caudal, então eu vou ter na região encefálica, região superior, até a região caudal, região inferior. Ou ainda eu posso chamar de crânio caudal. Então, do eixo longitudinal, eu vou ter exatamente fazendo essa porção de cima para baixo. Na direção lateral, eu posso ter lateral de direita para esquerda ou lateral de esquerda para direita. Exatamente movimentos lateralizados, tá? Toda essa questão de nomes técnicos a gente vai aprendendo na repetição, né? De treinar, de repetir, de ir lembrando os nomes. Deixa eu só voltar. Uma topografia, tá? Ó, anatomia topográfica. Se nós traçarmos um meio, nós temos aqui, ó, um plano medial, tá? Nós temos um plano medial. O coração, ele está exatamente numa cavidade, tá? Na região torácica, chamada de mediastino. Então, essa região aqui, no meio das costelas, nós chamamos de mediastino, tá? Então, os pulmões também estão localizados no mediastino. O mediastino é o meio das costelas. Porém, o coração ele está no mediastino médio, ou seja, ele está no mediastino, só que exatamente no meio, tá? No plano medial. É cônico, formato de um cone. Se a gente observar, aqui está a pontinha do coração, ele está crescendo o cone para cá, ó. Então, é cônico, um formato cônico, a gente pode desenhar um triângulo aqui, ó, facilmente, tá? Com sua base dirigida dorsalmente. Então, a base está indo para a região de trás. E a base está se voltando para trás. Tá? E a ápice voltada para o externo. A ápice do coração é essa ponta. Ó. O osso externo está exatamente aqui. Então, ele tem essa pequena inclinação para trás, mas essa parte anterior voltada para o osso externo. Tá? Situa-se assimetricamente no tórax, ou seja, não dá para exatamente ter uma simetria exata, mas ele está no mediastino médio do tórax, onde a sua maior parte, cerca de 60%, à esquerda do plano médio. Então, a esquerda para cá, então eu tenho esse 60% aqui, ó, voltado para o lado esquerdo, tá? Então, o coração não está do lado esquerdo do peito, ele está no mediastino médio, com a ápice voltada para o lado esquerdo, tá? Um exemplo de topografia. Questionamentos. Qual a posição do dedo polegar e do dedo mínimo da mão direita, né, em relação ao plano sagital? Então aqui, ó, temos
o polegares, tá? O dedo mínimo em relação ao plano sagital. Ih, que é plano sagital, hein? Em seguida, qual a posição dos dedos do pé e do tornozelo em relação ao plano frontal? Então, ele está querendo que você trace aí, ó, o posicionamento do polegar, do dedo mínimo, ou o quinto dedo, do pé, dos dedos do pé em relação ao tornozelo. E agora? Vamos observar. Ó aqui. Nós temos o polegar, tá? Lateralmente. E nós temos o dedo mínimo ao quê? Medial. Próximo medial. Então, nós temos exatamente aqui, ó, a linha mediana, tá? Uma linha sagital, mediano. Então, o polegar, ele é lateral e o dedo mínimo, ele é o quê? Mediano. Por que ele vai ser mediano? Porque ele é o mais próximo ao mediano. O polegar não está mais próximo, ele está mais lateral, tá? Então, o dedo mínimo é mediano, medial, plano medial, e o polegar é lateral. Um alinhamento antero-posterior, ou seja, nós temos uma secção frontal, tá? Então, nós temos o dedo do pé voltado para frente, região anterior, e o tornozelo voltado o quê? Para trás, tá? Região posterior. Então, a disposição do dedo do pé ao tornozelo é um alinhamento antero-posterior. O alinhamento do dedo mínimo ao polegar, na verdade, do polegar ao dedo mínimo, dedo 1, dedo 2, dedo 3, dedo 4, dedo 5, é um alinhamento látero-medial, sentido lateral ao meio. Alinhamento longitudinal ou crânio caudal, tá? Seria aí a região mais, o plano caudal, um plano transverso, tá? Então, o que é esse plano aí? É o plano axial. Quando a gente compara, ó, olhos, nariz e boca, esses planos transversos, para nós fazermos a comparação de quem é mais superior, quem é mais inferior, a gente precisa dividi-los. Então, os olhos, ele é mais superior, ele é mais cranial. O nariz está no meio, então ele é medial. E a boca, né, é uma região caudal ou inferior. Alinhamento o quê? Crânio caudal, de cima para baixo. O plano observado é um plano transverso, um plano caudal, né? Nós estamos observando assim, transversalmente, mas o eixo, né, é o quê? Alinhamento longitudinal. É exatamente de plano cranial a plano caudal, de cima para baixo. Outras terminologias que nós podemos utilizar é a proximidade e a profundidade, tá? Então, a gente olhar aqui, ó, a face de uma costela, tá? A gente olhar uma costela, eu posso dizer que essa face é uma face interna, porque está voltado para dentro, e eu tenho uma face externa, voltado para fora, que está mais próximo da região externa do corpo. A face interna está mais próximo da região interna do corpo. Então, podemos utilizar também essas expressões interno e externo. Muito cuidado com o externo, tá? O osso externo. O osso externo aqui do meio é com S, tá? Externo de fora com X. Então, outra característica, nós podemos falar também de questão de aproximações, tá? Outro exemplo, gente, rapidão antes de chegar à aproximação, a gente pode utilizar ainda superficial e profundo. Eu posso dizer que o osso externo é mais superficial do que a artéria aorta, que é mais profunda. Eu ainda posso ter essa comparação de superficial e profundo. Outra ainda, proximal distal medial. Se eu olhar aqui para o braço ele é mais próximo ao corpo.
Então, a região proximal. Se olhar aqui, o antebraço é uma região medial. E já a palma da mão é mais distal, é mais distante da cintura escapular, da onde une com o corpo. Se nós olharmos nossos dedos, as falanges, eu vou ter uma região mais distal, uma região mais medial e uma região mais proximal, mais próxima do corpo. Professor, mas e o polegar que só tem 2 ossos? Não tem problema não. O distal e o proximal. Se não tem o do meio, só distal e proximal. Da mesma forma, a gente pode ver os vasos sanguíneos em relação ao coração. A veia, a estrutura de veia axilar é mais próxima do que uma veia poplítica, né? Uma veia tibial, né? Uma veia femoral, uma veia fibular são mais distantes do que a veia, né, arterial, ou do que a veia axilar, tá? Então, uma mais próxima do coração e a outra mais distal. Ou ainda a gente pode dizer que o encéfalo, tá? Os nervos, na verdade, em relação ao encéfalo, que os nervos torácicos são mais proximal do encéfalo do que os nervos, o S1, por exemplo, que vai bater no tornozelo. O nervo S1, que é um nervo sacral, está mais distal do que um nervo torácico, tá? Por mais da região sacral ser essa região aqui, né, próxima às nádegas, o nervo ele vem até as regiões de membro inferior. Princípio da constituição corpórea. Na anatomia, existem alguns princípios que vai falar sobre, além dos planos e eixos, que vai falar da nossa constituição, tá? De como podemos visualizar o nosso corpo. Então, o princípio da constituição do corpo humano é dividido em 4 principais, tá? Divisões. A antimeria, a metameria, a paquimeria e a estratificação. Essa imagem anatômica, gente, são cadáveres que passam por uma técnica de plastinação. Existem algumas exposições de plastinação, tá? Tanto no Brasil e no mundo. E aí eles tentam recuperar exatamente coisas do cotidiano, de fazer exercício, né? Algumas imagens que eu já coloquei também, que é exatamente para dar uma arte à anatomia. A antimeria, tá? A antimeria, quando eu faço essa secção, tá? Mediana, eu estou dividindo o corpo em antímeros. Eu tenho um antímero direito e um antímero esquerdo. Então, o princípio da antimeria diz que quando o corpo é seccionado em um plano medial, tá? Ou um plano sagital, eu estou dizendo que o corpo está sendo dividido em antímeros direito e antímeros esquerdos, tá? Algumas vezes essa divisão, gente, não vai ser totalmente perfeita. Eu tenho órgãos que estão mais para o lado esquerdo do que para o lado direito, tá? Desculpa, o fígado está mais para o lado direito do que para o lado esquerdo. No lado esquerdo eu vou ter só o estômago, tá? Tem algumas partes que são mais elevadas do que outras. Tem alguns órgãos que é exclusivo de outro lado, como o baço. Então, nem sempre as divisões do nosso corpo será perfeita, tá? Mas, normalmente, o que há do lado direito é do lado esquerdo. Desculpa, os rins estão de um lado, tem de outro, os pulmões de um lado de outro, ovários de um lado de outro, o testículo do lado de outro, tá? Mas, infelizmente, nem todos os órgãos conseguem obedecer a esse padrão. Princípio da metameria, tá? A metameria vai falar exatamente que o nosso corpo pode ser dividido em metâmeros, tá? Que cada segmento semelhante corresponde a um metâmero. Então a gente pode fazer vários planos transversos, tá? Vários planos, secções axiais, e cada estrutura dessa, né? Vamos supor, cada circunferência desse corpo é um metâmero, tá? Cada feixe, cada fibra
que é cortado de forma circular, seria um metâmero. Eu gosto de comparar o metâmero com os pães de torrada, né? São seccionados os pães de torrada, então cada torradinha seria um metâmero. Então, a metameria no nosso corpo. Cada nervo, ele cuida de uma parte, tá? Do nosso corpo, tá? OS1 que eu tinha falado que ia bater lá no pé. Então, são essas divisões. Metameria nos animais significa divisões. Coluna vertebral. Então, a gente pode olhar para a coluna e dizer, existe uma região torácica, existe uma região abdominal, existe uma região lombar, existe uma região sacral, tá? Cervical, torácico, lombar, sacral e coxígeo, isso. Então são as divisões, né? Existem divisões, existem camadas no nosso corpo. Se a gente olhar para o dorso, existe também as divisões, o que cada área cervical cuida, o que cada área torácica cuida, o que cada área lombar cuida, o que cada sacral e coxígeo cuida. Então é tudo muito bem o que metamerizado, tudo muito bem dividido. A gente pode ter exames, ó, cortes transversos ou corte axial, ó, a descrição, imagem axial de uma tomografia computadorizada, mostrando o linfonodo medindo 8 milímetros na estação subcarinal, né, ou seja, abaixo da carina. A carina é uma área de bifurcação da traqueia. A imagem axial ponderada em T2, na segunda vértebra torácica, com saturação de gordura, mostrando alta intensidade de sinal neste linfonodo, numa área de defesa, sugerindo a presença de uma doença metástica, ou seja, provavelmente já espalhado. Então, nós temos exatamente um corte o quê? Transverso, tá? Então, isso é um metâmero, tá? Então, aqui estão os pulmões, tá? Aqui, ó, região central, coração, coluna vertebral, as costelas, ou anatomia radiológica acontecendo, tá? Então, aqui, ó, região de costelas, aqui a vascularização dos pulmões, tá? Então, é assim que a gente vai aprendendo um pouquinho de anatomia. Paquimeria, tá? A paquimeria, segmento axial do corpo do indivíduo constituído esquematicamente dois tubos e os tubos denominados paquímeros, que são respectivamente ventral e dorsal. A paquimeria, gente, é um princípio de cavidades, tá? A cavidade anterior e a cavidade posterior. O que que acontece? O nosso corpo existe um paquímeros, tá? E esses paquímeros são constituídos em paquímeros visceral, ou seja, existe um paquímero, uma região de cavidade onde estão os nossos órgãos, tá? É uma cavidade maior, então a gente encontra coração, pulmão, estômago, intestino, rins, útero, tá? Então isso aqui é uma cavidade por completa. E ainda nós vamos ter um paquímero dorsal ou paquímero neuronal, que é uma segunda cavidade que vai comunicar do crânio a uma cavidade dentro da coluna vertebral, tá? Então a primeira é ventral, tá? Ou visceral, onde vai estar os órgãos. E a segunda é o paquímero dorsal, ou seja, são as duas cavidades primordiais do corpo que nós chamamos de princípio da paquimeria. Paquímero ventral e paquímero dorsal, paquímero visceral ou paquímero neuronal, onde o tubo neuronal, a comunicação neuronal vai estar acontecendo entre céfalo e o que? Medula espinhal. Princípio da estratificação corpórea. O nosso corpo é formado por diversas camadas. Camadas mais superficiais até as camadas mais internas. Pele, gordura, musculatura, ósseo. Então, o princípio da estratificação, tá? É exatamente esse princípio de camadas. Nós somos constituídos de diversas camadas. A gente pode ver, ó, só a pele humana e embaixo a musculatura. Gosto bastante dessa obra porque ele foi separando alguns órgãos, encéfalo, musculatura voltada para frente, ó. Então, a estratificação. Nossos corpos são camadas, são estratos, tá? Algumas palavras técnicas, nomenclaturas anatômicas. Então, nas nomenclaturas nós vemos, pode ter uma estrutura segundo a forma, músculo do trapézio, tá? O formato de trapézio.
dependendo da posição ou situação, tá? Nervo mediano, tá? Porque localiza no meio do membro superior. Trajeto. Então pode ter artéria circunflexa da escápula, porque ele faz uma curva em torno da escápula. Artéria aorta descendente, porque a artéria aorta ela está descendo, tá? Do corpo. Conexão ou interrelações. Ligamento sacroilíaco. Então é a junção do ligamento entre o osso sacral e o osso ilíaco, tá? Relação com o esqueleto. Principalmente as artérias são os que mais tem. Artéria radial, porque localiza-se próximo ao osso distal, tá? Ou ao osso radial, perdão. Artéria femoral, lateralmente ao fêmur, tá? Relação com a função. Músculo levantador da escápula. Função, levantar a escápula. E os critérios mistos é porque podem ter mais de uma associação. Músculo flexor superficial dos dedos. Flexor a função, superficial a situação topográfica e dos dedos. Então a anatomia, gente, os nomes não são tão difíceis. Preciso ver qual é a função, preciso ver qual é a estrutura, preciso ver se tem alguma relação com o local, tá? Artéria hepática, artéria que está levando sangue aos rins. Artéria renal, está levando sangue rico em oxigênio para os rins, tá? Então, todos esses nomes arteriais, eles fazem essa menção. Então, essa foi a nossa primeira aula de anatomia, tá? Em breve sairá a segunda parte, que nós já vamos ver tecido ósseo, né? Locomotor, ósseo, articular. E em cada final de semana, veremos segundo o nosso roteiro de aula. Espero que vocês tenham gostado. Em caso de dúvidas, pode mandar que a gente tenta solucionar. Tchau, tchau!